Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o obituário do PSDB que foi publicado pela Folha de São Paulo. Vocês sabem, a Folha de São Paulo sempre nutriu um amor especial pelo PSDB, tá? E eles publicaram aqui uma coluna que é isso, é o obituário do PSDB, explicando o que foi o PSDB, lamentando a morte do PSDB, porque era o partido da política correta, que tinha os melhores administradores e não sei o que lá, e não sei o que lá, e tudo foi em vão. O PSDB é hoje irrelevante e se sustenta na expectativa de conseguir montar alguma coalizão, alguma coisa aqui no Brasil. Muito do que eles falam aqui, inclusive, é o que eu já falei também nos meus vídeos aqui. O PSDB sucumbiu porque quis fazer uma política de primeiro mundo no Brasil, né? Quis fazer política, brigar com o PT do Lula com toques de requinte e sofisticação. E, meu amigo, o Brasil não é para requinte de sofisticação, não tem esse negócio, né? Enfim, vamos entender esse caso aqui, porque o que eu tiro dessa coluna aqui é o seguinte: o pessoal está enterrando o PSDB para valer o PSD e o apoio do PSD ao Tarcísio e o Tarcísio como força homogênea em 2026. É o que eu tô lendo dessa coluna aqui, tá? Veja, é o que eu falo para vocês. Tem muita gente ainda na elite aristocrática socialista de Brasília querendo a volta do PSDB. Eu não tenho dúvida disso. Eu falo para vocês, eu acho que o Alexandre de Moraes, o principal sonho dele é esse. O que eles não conseguem concordar é com o fato de que Bolsonaro tornou o PSDB irrelevante, né? Eles tinham toda uma aposta no PSDB. O PSDB é extremamente sofisticado, né? Fino, sofisticado, prudente, aquela coisa linda, maravilhosa e coisa e tal, e de repente se tornou irrelevante. E esse pessoal tem ressentimento com isso, né? Ficou ressentido com isso, né? Por isso querem destruir Bolsonaro. Essa coluna aqui eu leio como esse pessoal admitindo que o PSDB não tem jeito mesmo. A saída é o Tarcísio. Essa notícia foi sugerida por representantes do Xvideos no Brasil, dei o furo, mas estava limpinho, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o PSDB perdeu a direita e cavou a própria cova com rachas e traições. Então, isso daqui foi uma coluna escrita pelo Márcio Aif, que é um advogado e jornalista da Folha, mas que também foi correspondente da Folha e foi também secretário de comunicação do STF, ou seja, era do PSDB, político do PSDB e também ligado à Folha. Como tanta gente por aí, a Folha é muito ligada ao PSDB, sempre foi muito ligado ao PSDB, sempre gostou muito do PSDB. E o que ele fez aqui? Ele fez uma entrevista com o José Serra. Vocês sabem, o José Serra está com um caso de Parkinson já avançado, então ele nem tem aparecido em público, né? Ele está vivo ainda, mas não tem aparecido em público e coisa e tal. E ele estaria aqui, ele faz uma longa coluna, é muito longo aqui o que ele conta, o caso do que eles chamam que foi as várias traições no partido e problemas que levaram ao fim do PSDB, né? Não tem como negar, para quem é da minha idade, todo mundo sabe, o PSDB teve uma importância muito grande no Brasil, né? Desde o início, quando se tornou uma dissidência dentro do PMDB. O PMDB era o grande partido de oposição na época dos militares, e o PSDB teve o PFL e depois o PSDB, que foi criado ali como uma alternativa ao PSDB e acabou gerando alguns méritos que são inegáveis, tá? Eu não gosto do PSDB, eu acho que o PSDB fez muita merda, mas é inegável que o PSDB começou primeiro as privatizações no Brasil. Boa parte da... Cara, quem lembra como é que era a telefonia no Brasil antes do PSDB e depois do PSDB? Cara, é outra coisa. O telefone no Brasil era coisa de rico, cara. Para ter telefone no Brasil, você declarava a linha telefônica no imposto de renda. Mudou muito com o PSDB, foi uma mudança enorme com o PSDB. E também a questão do Plano Real, evidentemente, foi algo que fez muita diferença. Sim, eu sei, o Aécio... Como é que era o nome do cara? Itamar Franco é quem era o presidente na época do Plano Real, mas todo mundo sabe que o Itamar Franco meio que terceirizou a área econômica para o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, de fato, fez um bom trabalho nessa área, reuniu uma boa equipe para fazer o Plano Real, o que foi a primeira vez que o Brasil desistiu de planos econômicos malucos, que agora o Lula adora. Olha, veja bem, os militares adoravam esses planos econômicos malucos.
O Lula, o Sarney, adorava planos econômicos malucos. Collor também. O Lula adora planos econômicos malucos. Quem botou o pé no chão e procurou fazer um plano que é pé no chão mesmo, que é ortodoxo, foi o Fernando Henrique Cardoso, foi o pessoal da economia. Eles têm esse crédito, né? Por mais que você não goste do PSDB, eu não gosto do PSDB, mas eles têm o crédito de terem feito algumas coisas boas e terem feito parte da história do Brasil. É inegável, eu votei no PSDB durante muito tempo na minha vida, votei em 2002, votei em 2006, votei em 2010, votei em 2014, nunca votei no PT na minha vida, e na época a alternativa ao PT era o PSDB, não tinha outra alternativa no final das contas, né? E é aquilo que eu falo para vocês, eu tenho certeza que tem muita gente triste com o fim do PSDB, mas aí o que eles começam a descrever aqui, né? Eles falam que o ponto central da história toda, né? Aqui, ó, o fim do PSDB na visão deles foi quando o Aécio Neves chamou o José Serra e o Alckmin para irem na Paulista no protesto contra Dilma, né? Realmente aquele ponto ali foi o ponto em que o pessoal se voltou contra o PSDB, mas ali naquele momento foi o resultado de anos e anos de derrota do PSDB para o PT. Ou seja, o PSDB era quem o pessoal confiava para tirar o PT do poder, né? Você perdeu uma vez, ok, nenhum time ganha todas, né? Mas chegou um ponto que o PSDB perdeu tanto para o PT que, né, o pessoal meio que deixou para lá, né? Chegou à conclusão de que o PSDB está junto com o PT nessa história. Então, no final das contas, o José Serra fala aqui que nesse ponto, naquele momento, ele viu que o PSDB acabou. Não tinha mais chance ali, ele já sabia que não teria mais chance o PSDB no momento que eles foram vaiados na manifestação lá do pessoal contra o impeachment, ou a favor do impeachment da Dilma, né? Então, o que ele fala aqui que foi um dia muito triste, não sei o que lá. O Alckmin fala que achava que as pedaladas atribuídas a Dilma não eram um crime, mas uma farsa, porque era um negócio leve, era frágil, qualquer prefeito cairia nesse negócio mesmo. Você vê que o pessoal é esquerda mesmo. Esse é o problema do PSDB. O PSDB é esquerda, o PSDB nunca se incomodou de verdade com o PT sendo o governo, né? E é isso que acabou repercutindo no povo brasileiro na expulsão do PSDB. O PSDB era oposição ao PT, mas é uma oposição prudente e sofisticada, uma oposição que não se incomodava muito com a coisa, e isso foi o fatal para o PSDB, né? Eles falam aqui, ó, que da queda do Fernando Henrique Cardoso, a chegada do Bolsonaro ao Planalto, o Brasil deslizou para a direita nos costumes, mas não gerou um líder conservador à altura do público nacional. Eu discordo disso, tá? O Brasil sempre foi muito conservador nos costumes. O que acontece só agora, diferente da época do Collor e coisa e tal, é que você tem outros caminhos para a discussão política que não são só a televisão, não é só a Rede Globo e os grandes jornais, né? O PSDB ocupou esse vácuo como figurante de luxo, colheu votos, mas perdeu a alma. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, em última análise, é que o povo brasileiro é de extrema direita. E, de certa forma, ele está correto, é o que eu falo para vocês. O problema é que, veja, quem está falando aqui é o PSDB. O PSDB, ele se encara como direita, mas na verdade ele é centro-esquerda, né? Social-democracia é centro-esquerda, né? Então ele vê a direita real como extrema-direita. Embora o que ele esteja falando aqui seja uma crítica ao Bolsonaro e coisa e tal, entenda que é exatamente a mesma coisa que eu falo. Ou que muita gente na direita percebe também, que o problema do PSDB é que era muito perto do PT, era muito próximo ao PT, gostava até do PT, né? E sentia um certo asco pelo Bolsonaro, pela direita de verdade, né? E ele reconhece, o povo brasileiro é de direita, né? Quando o Bolsonaro, enfim, surgiu, o público voltou ao seu galinheiro ideológico. Olha só, isso é uma coisa importante, porque tem um monte de gente culpando as redes sociais. Não, porque as redes sociais, o algoritmo das redes sociais faz as pessoas terem ódio, não sei o que lá. E não, aqui ele está reconhecendo a coisa correta. O povo brasileiro sempre foi muito conservador e religioso, sempre foi de direita. O que aconteceu foi que as pessoas foram para a direita na política, porque a informação descentralizada permitia esse tipo de coisa, né? E, enfim, ele chora as coisas pitangas todas dele aqui, conta da história do Fernando Henrique Cardoso, que, de novo, já falei para vocês, foi importante sim para o Brasil, é inegável que o Fernando Henrique Cardoso foi importante para o Brasil, por mais que tenha feito um monte de bosta, né?
Aí ele fala quando começou o problema, que ele viu o primeiro problema no PSDB. Lembra, isso aqui é ele conversando com José Serra, tá? Não foi bem uma entrevista, porque, né, o José Serra já está com idade muito avançada e coisa e tal, mas ele diz aqui, ó, uma das primeiras emboscadas aconteceu em 2004. Lembra? O Lula foi eleito em 2002. 2004 foi eleição para prefeito. O José Serra estava concorrendo para prefeito de São Paulo. E ele queria chamar o Lars Garael, que era afiliado então ao PFL, para ser vice-prefeito dele lá em São Paulo, né? O Lars Garael foi prefeito de Niterói durante muito tempo aqui, é um cara um pouco mais à direita no final das contas, mas é a situação PSDB mesmo, é centro-esquerda no final das contas, não é direita de verdade, né? E a grande coisa aqui, o que eles falam é o seguinte, que ele sofreu pressão política dentro do PSDB para chamar o Kassab. O Kassab, que até então era alguém meio desconhecido, sem muito cacife, acabou botando o Kassab dentro como vice do Zé Serra lá no PSDB, e o resto é história, né? Não preciso nem falar para vocês, né? Porque depois o Zé Serra se elegeu, quando aí decidiu disputar a prefeitura, o governo do estado, e aí deixou o Kassab como prefeito, e a partir daí que surgiu o PSD, né? E aí o que eles falam aqui é muito curioso, porque o PSD, a vantagem que eles veem do PSD em relação ao PSDB é justamente o fato de que o PSD tem um dono, o Kassab manda no PSD. A visão que eles falam aqui é que o PSDB, no final das contas, ficou um monte de grupos que justamente por ser democrático demais, por ser muito, né, afeto à conversa e coisa e tal, nunca teve um dono do PSDB, né? Nunca teve aquela pessoa que manda no PSDB. E segundo eles estão dizendo aqui, isso acabou sendo um dos problemas do partido ao longo da coisa. E daí o Kassab acabou, o que aconteceu foi isso, né? Em última análise, o Kassab hoje em dia roubou o PSDB, né? O PSD hoje em dia basicamente tirou todo mundo do PSDB. E, bom, aí eles falam depois da briga com o Aécio, porque o Aécio ia ser candidato a presidente, aí foi o Zé Serra em 2010 e não sei o que lá, e o Aécio quase ganhou em 2014, aquela história toda. Mas o que eles colocam aí é isso, né? Que, segundo, na visão deles, os grandes problemas do PSDB começaram lá atrás, já com o fato de ser muito fragmentado. E depois teve o caso do Dória, que o Dória foi o usurpador do tucanato. Se parar para pensar, realmente, né? O Dória entrou no PSDB para destruir o PSDB, né? Inclusive se destruir sozinho junto com isso, né? Com tanta ideia idiota no final das contas, né? Mas, de novo, tudo isso aqui não tem nada de novidade, é aquilo que eu sempre falei para vocês. O PSDB abusou do direito de errar na hora de tentar tirar o PT. Tivesse feito uma campanha mais assertiva contra o PT, tivesse demonstrado ao brasileiro que realmente é contra o PT, e não assim, a gente não gosta do PT, mas a gente não é o PT, mas tá tranquilo, o PT tá bom também. Essa era a mensagem que o PSDB transmitia no final das contas, né? Ele chega a acusar que no final que o povo brasileiro é muito pouco civilizado para entender um partido tão sofisticado quanto o PSDB é. Pois é, mas é isso aí. O povo brasileiro você não muda, o partido você muda, né? Então não tem jeito, o PSDB errou do mesmo jeito, deveria ter feito uma oposição mais, tivessem descido do salto alto e demonstrado ser mais próximos do eleitorado brasileiro, talvez tivessem conseguido sobreviver, né? O Dória foi a pá de cal no PSDB, né? E o que eu tô lendo nisso daqui, assim, tudo bem, ok, é uma história, mas é uma história que a gente já conhece, a gente já sabe dessa história do fim do PSDB. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes, né? O que eu tô lendo dessa história sendo publicada na Folha de São Paulo é o pessoal dando a dica de que, olha só, a saída é o Tarcísio mesmo. O PSDB pisou na bola, não tem chance, não tem como ganhar do Lula, não tem como fazer nada, já era, já acabou. Então a centro-esquerda, aquela centro-esquerda, ele tem que partir para um outro projeto. A alternativa que tem é o Tarcísio nesse momento. A minha leitura que eu estou fazendo é essa, tá? É lógico, eles não estão dizendo isso em momento algum aqui, não falam o nome do Tarcísio de Freitas em momento algum aqui, mas é basicamente um obituário do PSDB. Estão reconhecendo o fim do PSDB. Talvez dando dica para o Alexandre de Moraes e para outras figuras que ainda sonham em reviver o PSDB, que não tem jeito, não vai sair nada disso daí. A melhor alternativa que a gente tem é essa, né?